Bem-vindo a mais um estudo de Gênesis. Hoje abordaremos os capítulos 25, 26 e 27. No verso 1 do capítulo 25, vemos que Abraão se casou novamente. Vale ressaltar que Sara, a sua antiga esposa, já havia falecido nos capítulos anteriores. E é dito que Abraão teve filhos e filhas e faleceu com 175 anos de idade. No verso 8 diz: E Abraão expirou, ou seja, faleceu, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi sepultado pelo seu povo. E Abraão foi sepultado na cova de Macpela, sepulcro esse que ele comprara, no capítulo 23. E hoje se encontra em Israel tal sepulcro, motivo até de desavenças entre o povo judeu e o povo árabe. Desavenças, ou seja, confrontos entre os descendentes de Isaac, filho de Abraão, que gerou o povo judeu, e também os descendentes de Ismael, que gerou o povo árabe, criando duas grandes religiões, o judaísmo e o islamismo. O texto continua com algumas genealogias. No verso 21 é dito que Rebeca, esposa de Isaac, era estéril e não podia ter filhos. Mas, por intervenção de Deus, ela concebeu 2 filhos, gêmeos. O primeiro a nascer se chamava Esaú e o segundo Jacó. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Dos versos 29 ao 34 é um tanto interessante. Vemos que Esaú entrega sua primogenitura a Jacó por um prato de guisado de lentilhas. A primogenitura seria nada mais, nada menos que uma herança. Nos tempos antigos, o filho mais velho herdava a maior parte da herança do pai, se tornando o líder. E assim conclui-se o capítulo 25. Já no capítulo 26, começa dizendo que houve uma grande fome na terra em que Isaque habitava. E por isso Isaque se mudou. Isaque se mudou para a cidade de Gerar, cidade essa que seu pai Abraão também havia se mudado quando houve fome na região de Israel onde ele habitava. O rei daquela cidade se chamava Abimeleque. Não sabemos se é o mesmo Abimeleque da época de Abraão ou se seria um descendente de Abimeleque, seu filho ou seu neto, que governava em seu lugar. E semeou Isaque naquela terra, e enriqueceu-se muito, e tornou-se muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, de vacas, e muita gente a serviço, de maneira que os filisteus, o povo daquela cidade, o invejavam. E dos poços que os servos de Abraão tinham cavado no passado, poços para se retirar água subterrânea, é dito que os filisteus, povo daquela região, entulharam e encheram de terra todos os poços.
E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Ou seja, Isaque tornou a cavar os poços de água. E é dito que Isaque se tornou um homem muito poderoso naquela região. E o rei pediu que ele se retirasse daquela cidade, pois ele havia se tornado mais poderoso do que aqueles habitantes. Em alguns versículos é dito das intrigas, das discussões que provieram de poços subterrâneos, poços de água, entre o povo de Isaque e o povo daquela cidade. Isaque ia lá, cavava um poço. Se aquele poço desse sucesso, tivesse água abundante, o povo daquela cidade ia e tomava o poço para si. E isso se repetiu algumas vezes. A partir do verso 26, Abimeleque se arrepende, Abimeleque, rei daquela cidade, e pede que Isaque volte a morar naquela cidade. E para concluir o capítulo 26, dos versos 34 e 35, é dito que, quando Esaú, filho de Isaque, tinha 40 anos de idade, ele tomou como esposa Judite e também Bazemate, e elas eram uma fonte de grande amargura na vida de Isaque e Rebeca. Agora no capítulo 27, quando Isaque já era idoso e seus olhos estavam fracos demais para enxergar, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, pediu que ele fosse ao campo caçar um animal e preparasse uma refeição para ele, para Isaque. Pois é dito que Isaque estava perto da morte e precisava abençoar o seu filho mais velho. Esse abençoar, que era um costume daquela época, consistia em abençoar o seu filho mais velho como uma espécie de profecia das coisas que iriam acontecer. E por incrível que pareça, essas profecias geralmente se cumpriam. Pelo menos essa de Isaque se cumprirá. E também temos o caso de Noé, que proferiu uma maldição aos descendentes de seu filho Cã, e que também se cumpriria. E assim Esaú partiu para a mata para procurar um animal para preparar um prato saboroso para o seu pai, para que logo em seguida ele pudesse ser abençoado. Rebeca, esposa de Isaque, estava escutando o que Isaque falava com Esaú. E Rebeca contou a Jacó. E Rebeca pede a Jacó que ele vá ao rebanho e pegue 2 dos melhores cabritos para que ela, Rebeca, prepare um prato saboroso, a fim de que Isaque abençoasse a Jacó em vez de Esaú, já que, como lemos no início, Isaque já não conseguia enxergar mais. A partir do verso 11 é dito: Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e a minha pele é lisa, e se meu pai me apalpar, então certamente parecerá que eu estou zombando dele, e eu trarei sobre mim uma maldição em vez de uma bênção. Sua mãe lhe respondeu:
venha sobre mim a maldição proferida contra você, meu filho. Apenas faça o que eu digo e vá. Traga-os para mim. Portanto, ele foi apanhá-los e os levou à sua mãe. E sua mãe preparou um prato saboroso, como seu pai gostava. Depois, Rebeca pegou roupas de Esaú, seu filho mais velho, as melhores que ela tinha na casa, e vestiu com ela Jacó, seu filho mais novo. Ela também lhes cobriu as mãos e a parte sem pelos do pescoço com as peles dos cabritos. E entregou a Jacó, seu filho, o prato saboroso e o pão que tinha preparado. A partir do verso 18, Jacó tenta convencer Isaque de que ele é Esaú, já que Isaque fica um tanto desconfiado. E depois de pelejar um pouco para convencer Isaque de que Jacó era Esaú, Isaque profere a sua bênção. A partir do verso 28. Que o verdadeiro Deus lhe dê o orvalho dos céus e os solos férteis da terra, e fartura de cereais e de vinho novo. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Torne-se Senhor sobre os seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja todo aquele que o amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que o abençoar. E logo em seguida, quando Isaque terminara de abençoar Jacó, e já havia saído de sua presença, é dito que Esaú chegou. E Isaque perguntou: quem é você? Esaú respondeu: sou eu, seu filho, seu primogênito Esaú. E no verso 33, Isaque começou a tremer violentamente e disse: então quem foi à procura de caça e a trouxe para mim? Eu comi antes de você chegar, e eu o abençoei. Abençoado ele certamente ficará. E nos versos que se seguem, Esaú ficou muito irado com seu irmão Jacó, pois ele já não tinha o direito da primogenitura e agora também estava sem a bênção. No verso 41, e Esaú dizia no coração: os dias de luto por meu pai estão chegando. Depois disso, vou matar Jacó, meu irmão. E Rebeca, conhecendo a situação, chamou a Jacó e pediu que ele fugisse para a casa de Labão, irmão de Rebeca. E no último verso do capítulo 27, no verso 46, vemos uma preocupação de Rebeca em relação aos seus filhos, pois Esaú já tinha casado com 2 esposas e essas mulheres não agradavam a Rebeca, e ela tinha medo de que Jacó também se casasse com uma dessas mulheres más, que a Bíblia coloca aqui como as filhas de Et. E assim conclui-se os capítulos 25, 26 e 27 de Gênesis.